Fala galera, beleza? Professor Cauã aqui. Vamos para a nossa aula de física aí. A gente vai falar a respeito de ondas. Vai começar aí a entender um pouquinho sobre as ondas, né? Então a gente na verdade está entrando aí em duas partes da física, né? Então a gente vai falar um pouco sobre ótica e um pouco sobre ondulatória, tá? São duas partes aí que às vezes aparecem juntas, às vezes aparecem separadas, então a gente vai entender o porquê disso aí. Então, ó, primeiro aí eu coloquei um gifzinho, né? Mostrando aí um feixe de luz atingindo um prisma e as cores aí se separando, né? Dentro do prisma. Então, basicamente, isso é uma das coisas que a ótica explica, né? Então, a primeira coisa a gente vai ver o que é ótica, o que são ondas, né? A gente vai falar da ondulatória, vai falar sobre as características das ondas também. Aí a gente vai comentar sobre a classificação das ondas e a equação fundamental da onda. Então, ó, o que é ótica? Basicamente, a ótica é a parte da física que vai estudar os fenômenos relacionados à luz. Então, nesse semestre, a ideia é que a gente veja os fenômenos da ótica e ondulatória. Como assim? A ótica vai estudar a luz e a ondulatória ela pode estudar as ondas no geral, não só a luz, mas as ondas mecânicas também, tá? Então a gente pode falar da acústica, né, que está aí relacionada à ondulatória, mas não relacionada à ótica, né? Então a gente vai dividir a ótica em duas partes, que é a ótica geométrica, né, tratando os feixes luminosos como raios, e a ótica física, né, que vai estudar as propriedades ondulatórias da luz, e vai falar aí de ondas eletromagnéticas, de interferência, de difração, de refração e de outros conceitos aí, né? E aí eu coloquei uma fotinho aí de Christian Huygens, né? Para vocês já estarem habituados aí com a cara de Huygens. Ele é um dos caras que, dentro da física, defendia aí a natureza ondulatória da luz, fez alguns experimentos ao lado de Thomas Young também, né? E outros. Então, o que seria a ondulatória? A ondulatória, assim como a ótica, é um ramo da física, só que ela vai ser responsável por caracterizar e por estudar as propriedades básicas e as interações entre ondas, independente de qual onda seja, se é mecânica, se é eletromagnética. Então, a ondulatória ela vai se relacionar com a ótica física, né? Quando a gente pode falar das propriedades ondulatórias da luz, e às vezes é também chamado de ótica ondulatória, tá? Então vamos entender o que são ondas. Ondas basicamente elas são propagações no espaço, né? Elas são perturbações aí que se propagam pelo espaço. E diferente das partículas e dos corpos extensos, as ondas elas não vão possuir massa. O que as ondas vão ser? Primeiro que elas vão ser espalhadas pelo espaço. Então, a gente pode pensar, por exemplo, na partícula ou no corpo sendo o mar, né? E a onda sendo a onda do mar que a gente já conhece. Então, aquela onda do mar, ela é uma perturbação no estado, no caso da água, certo? Então, a gente pode ter vários critérios para classificar os tipos de onda, e a gente conhece, por exemplo, as ondas do mar, a gente sabe, por exemplo, que rádio e TV vem por ondas eletromagnéticas, Wi-Fi, né, é uma onda que propaga pelo espaço, a gente não está vendo ela é transmitida por partículas, né, são ondas. E aí eu coloquei os dois exemplos para vocês aí, ó, uma onda do mar aí, tá? E o sinalzinho do Wi-Fi para a gente lembrar que são ondas eletromagnéticas, tá? Que se espalham aí através do espaço. Bom, vamos falar das características de uma onda. As ondas elas têm algumas características básicas, certo? E essas características elas vão sempre ter que ser lembradas, tá? Então, qual que é a primeira característica? A primeira característica é a amplitude da onda, certo? A amplitude, ela é o que determina a altura da onda. Bom, para esse caso aqui, ó, a gente tem toda essa distância aqui que a onda
Tem. Isso aqui é o que a gente chama, se a gente pegar só a parte que vai até o eixo aqui, a gente pode chamar de x e y, por exemplo. Isso aqui é o que a gente chama de amplitude. Então, tudo isso aqui é 2 vezes a amplitude. Tá? Então, esse espaço, ó, daqui até o eixo é a amplitude. Esse espaço, ó, daqui até o eixo é a amplitude. Então, para a gente aqui, o A representa a amplitude. Beleza. A outra propriedade é que a gente pode medir a distância entre 2 picos, né, ou 2 cristas, e 2 vales. Também é a mesma coisa. Isso aqui a gente chama de comprimento de onda. A gente vai representar por esse lambda aí, parece um Y de cabeça para baixo, né? Então, o lambda é o comprimento. Como essa onda ela começa aqui, ó, e ela vai se propagando pelo espaço, a gente pode dizer que ela tem uma velocidade v, tá? E aí ela pode ser em qualquer direção. E claro, ela tem uma frequência. A frequência, no caso para a gente aqui, ó, seria relacionada a essa oscilação aqui. Então, quantas oscilações essa onda aqui ela dá por minuto? Então a gente pode pensar, ela subiu, voltou, subiu, voltou. Então a gente tem a frequência também. Bacana. Então essas são as propriedades, as 4 propriedades aí que a gente pode falar quando a gente está tratando de ondas, certo? Então a amplitude, o comprimento da onda, a velocidade e a frequência. Essas são as características aí da onda. Então, ó, vamos lá. Vamos pensar em classificação das ondas, e aí a gente tem vários tipos de classificação. A primeira classificação que a gente pode falar é quanto ao meio de propagação. Então a gente tem ondas mecânicas, que são aquelas que precisam de um meio para se propagar. Pode ser a água, o ar, um metal, qualquer coisa, líquidos, qualquer corpo aí ou qualquer meio que possa se propagar. Tá? Então, um exemplo são as ondas sonoras, as ondas do mar e as ondas que passam por uma corda de violão. Então, eu coloquei a imagenzinha das cordas do violão aí, ó, vibrando. E a gente tem as ondas eletromagnéticas. Essas ondas são as que não precisam de um meio para se propagar, porque elas podem passar pelo vácuo. Por exemplo, a luz. A luz ela sai lá do Sol e vem aqui para a Terra, sendo que tem vácuo no espaço, né? Do mesmo jeito, a gente pode mandar um sinal do satélite aqui para a Terra, ou da Terra para o satélite. Então, ó, os raios-x, Wi-Fi, né, ele não precisa da atmosfera para se propagar. E a luz que a gente enxerga também não. Então, coloquei uma anteninha de rádio aí, ó, transmitindo o sinal. Ah, mas se propaga pelo ar? Se propaga, mas não precisa necessariamente. Se a gente mandar para o espaço, também vai funcionar. A gente pode pensar na classificação quanto à direção que essa onda ela se propaga. Então, a gente tem ondas unidimensionais, ou seja, uma direção só, né? Por exemplo, as cordas de violão, ou uma mola, ou outras, né? A gente pode pensar nas ondas bidimensionais, que elas se propagam em 2 dimensões. Por exemplo, se a gente tiver uma gota na água aí, ó, uma gota na água, ela está se propagando em 2 direções. Por que é só 2? Porque se a gente adicionar uma direção, seria a água subindo aí, né? No caso, a onda se propagando para cima ou para baixo. E aí, no caso, não, ela oscila aí em todas as direções, mas só no plano, né? Se a gente traçasse um plano cartesiano aí, seriam só 2 direções. E a gente tem as ondas tridimensionais que elas se propagam em todas as direções. Por exemplo, as ondas de rádio, as ondas sonoras também, né? Se você colocar uma caixa de som, não importa se você está na frente da caixa de som, atrás, do lado, em cima, embaixo, né? Se a caixa estiver no alto, você vai conseguir escutar do mesmo jeito. Claro que às vezes não com a mesma intensidade, mas ela é tridimensional, tá? E aí a gente tem
a classificação quanto à direção de vibração. Então, as ondas perpendiculares, elas têm essa vibração aqui, ó. Então, a onda se propaga nessa direção, certo? Na horizontal, mas a vibração aí é na vertical. E a longitudinal é aquela que a vibração é paralela, ó. Então, a onda se propaga aí nessa direção, né? E vibra também na mesma direção. Certo? Então, esse exemplo da mola aí, acho que é o mais tranquilo de entender a longitudinal. O som funciona dessa mesma maneira, tá? Ele se propaga aí de maneira longitudinal. E aí a gente finalmente chega na equação fundamental da onda. O que seria a equação fundamental da onda? Basicamente, a gente falou lá das propriedades da onda e falou o seguinte, ó, eu tenho o comprimento de onda aqui, e quando eu tenho a oscilação, eu tenho a frequência, certo? Quer dizer, é quantas vibrações em um determinado tempo. Então, ó, oscilações no tempo. Isso é a frequência. E eu falei da velocidade, ó, a onda está percorrendo o espaço aí. O que a equação fundamental da onda diz? Ó, a equação fundamental da onda diz o seguinte, que a minha velocidade da onda, a velocidade de propagação, sempre vai ser o lambda, ou seja, o comprimento de onda vezes a frequência. Certo? Então, ó, tá aí. Se a gente quiser colocar aqui, V é velocidade, lambda é comprimento da onda e F é frequência. Beleza. Então, isso aí é a ideia, né, da nossa equação fundamental. Bom, a gente tem que pensar no seguinte, a velocidade é dada em metros por segundo, né, que é o que a gente conhece. Pode ser dada em quilômetros por hora? Pode, mas como a onda, ela, apesar de se propagar pelo espaço, a gente tem velocidades muito altas, a gente costuma tratar por metros por segundo. Então, o comprimento, às vezes ele vai aparecer em centímetros, mas a gente coloca em metros. E aí a unidade que a gente não conhece, mas que teria que ser equivalente a 1 sobre segundo, é o Hertz, tá? Então, o Hertz é a unidade de frequência, tá? Então, é o que vocês vão ver aí ao longo das próximas aulas. Lembrando que a frequência pode ser 1 sobre o período também. Então, por exemplo, se uma onda ela demora 2 segundos para dar um ciclo ou uma oscilação, quer dizer que a frequência é meio, ou seja, 1 dividido por 2. E se a onda demorar meio segundo, quer dizer que cada segundo eu vou ter 2 oscilações, ou seja, a frequência é 2 Hz. Então, basicamente, a ideia é essa aí, tá? Então, aqui a gente pode pensar também em 1 sobre segundos, é a mesma ideia. Bom, em resumo, a ótica é a parte da física que vai estudar os fenômenos relacionados à luz. E é claro que a ondulatória ela vai compor aí a ótica, tá? Então, ó, só para a gente pensar em um caso onde o lambda ele é, vamos supor aí, 50 centímetros ou 0,5 metros. E a gente tem uma frequência de 10 Hz. Se a gente quiser calcular a velocidade, a gente pode pensar que a velocidade é o quê? Lambda vezes f. Então, a velocidade ó, é 0,5 vezes 10. Opa, quer dizer que a velocidade é 5 metros por segundo. Certo? O que a gente vai ver muito aqui? A gente vai ver que tem casos em que, por exemplo, a gente vai falar da velocidade do som. A velocidade do som é de 340 aproximado, tá? Metros por segundo. A velocidade da luz,
ou das ondas eletromagnéticas é de colocar aproximadamente também 3 vezes 10 a oitava metros por segundo. Por que vezes 10 a oitava? Porque é um número tão grande que a gente coloca em notação científica, né? 300 milhões de metros por segundo. Então, ó, basicamente, essas duas velocidades são bem importantes e a gente vai utilizar elas nas próximas aulas, tá? A gente pode pensar num caso disso aqui também, tá? Mas por enquanto a gente vai deixar de lado aí. E eu vou querer que vocês deem uma olhada nas propriedades das ondas, né? Acompanhe esse slide aí, que vai estar disponível para vocês, né? E claro, tem uma noção geral aí da equação fundamental da onda, tá? Então a gente viu que são ondas, viu as características dela, a classificação e por último a equação da onda, né? Que é justamente isso que eu falei agora. Então, ó, foquem no seguinte: velocidade igual a lambda f frequência igual a 1 sobre t. Esse t aqui, ó, tempo de uma oscilação. E a frequência é oscilações por segundo. É isso aí, pessoal. Boa sorte nos exercícios e até a próxima. Qualquer dúvida, eu estou à disposição de vocês, tá?